para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por favor, se você puder abrir sua Bíblia para acompanhar aí essa leitura. Eu quero ler alguns versículos. Para nós começarmos aqui a conversar algo dentro desse texto. Há uma graça de Deus nesse lugar, gente, para reconstruir, recomeçar. Esse é o nosso tema hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre reconstruir, recomeçar, e citar aqui algumas áreas que eu creio que o Espírito Santo vai nos ajudar, né? Vai nos inspirar, vai abrir a nossa mente, o nosso coração, para a gente entender aonde os ventos estão soprando. Amém? Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, eu vou começar a partir do verso 1, tá? O apóstolo Paulo diz assim: nós sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, talvez a sua versão aí, as versões mais tradicionais, né, esteja como tabernáculo, né, esse tabernáculo no qual nós habitamos. Está falando do nosso corpo físico, tá, gente? Esse corpo mortal. Então ele diz que quando se desfizer, nós teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Nessa tenda terrena, nós gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Porque de fato nos vestimos, ou nos vestiremos com um corpo celestial, e nós não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, nós gememos e suplicamos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, nós queremos nos vestir do nosso corpo novo, para que esse corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, e como garantia, nos deu o seu Espírito. Portanto, nós temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto estamos nesse corpo, nós não estamos em nosso lar com o Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, nós temos confiança absoluta e preferimos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, o nosso objetivo é agradar ao Senhor. Pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Eu vou dar um pulo para a gente ganhar um tempinho, tá, gente? Lá para o verso 15. Paulo está falando já aí que, só para você entender, tá? Nós estamos nesse corpo mortal, e eu desejaria estar no lar com o Senhor. Nós não ficaremos despidos, tá? A alma não vai simplesmente ficar no terceiro céu ou à deriva da Nova Jerusalém, mas a obra da redenção ela é completa. O Senhor vai não só salvar nossa alma, mas Ele nos dará também um corpo regenerado, um corpo glorificado, um corpo ressurreto, como alguns preferem, né? A semelhança do que aconteceu com Jesus, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então Paulo está dizendo, olha, muitas vezes o nosso desejo é estar nesse lar celestial, mas há uma tarefa aqui, né? Quer estejamos lá ou quer estejamos aqui, Deus sabe o tempo de todas as coisas, o nosso objetivo é sempre agradar o Senhor. Então Ele está nesse anseio, como nós cantamos aqui, em estar com o Senhor para todo sempre, mas também reconhecendo que há uma obra para se fazer aqui na terra e que nós não podemos ser negligentes quanto a isso. E aí ele vai falar que enquanto estamos nesse corpo e gememos e sofremos, e estamos aí à mercê de muitas circunstâncias neste mundo tenebroso, ele vai falar que nós somos então embaixadores de Cristo. Ou seja, nós representamos uma pátria celestial. Estamos aqui nessa terra que não é o nosso destino final, representando a vontade do reino dos céus no qual nós pertencemos. Então, dentro desse contexto, ele vai continuar falando, e aí no verso 15 ele diz, Cristo, né, Ele morreu por todos, para que todos os que recebem sua nova vida não vivam mais para si, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, irmãos, nós não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora conhecemos de modo bem diferente. E aí o famoso versículo que, né, provavelmente todos nós conhecemos, essa versão está um pouquinho diferente, né, mas você sabe que texto é esse. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou, aqui diz uma nova criação, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Então tudo se fez novo. É dentro desse contexto que Paulo está dizendo isso. E o 18, né, ainda continua, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo. Preste atenção no que vai dizer agora, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Isso é um encarregamento, é uma função, é um destino que Deus dá à sua igreja. Pois em Cristo, ou por meio de Cristo, Deus, o Pai, Ele estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Algumas versões falam, Ele nos deu esse ministério da reconciliação. Este é o serviço. Esta é a função dos sacerdotes, dos filhos de Deus.
Então eu vou continuar lendo mais um pouquinho ainda. Agora, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Nós falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Eu sei que há uma quebra de capítulo aí, mas originalmente não era assim, tá? Eu vou parar aí, Paulo diz assim: como cooperadores de Deus. Pai, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar aos nossos corações, Deus. Que o Senhor possa abrir, Deus, os portais eternos da glória, Senhor Deus. Esses portais dimensionais, Senhor Deus, entre o nosso reino, o reino dos homens, Deus, e o reino do Espírito. Que seja aqui na terra, Senhor Deus, como é aí no céu, Pai. E nós pedimos que haja uma graça, Senhor Deus, nesse lugar, uma graça de reconciliação, uma graça, Senhor Deus, para reconstruir, que diante dessa sagrada escritura, Deus, que nós estamos lendo, eu entendo que ela é o poder do Senhor, Deus, para nos trazer de volta ao prumo, Deus, para nos colocar, Deus, de volta nas nossas funções, para estabelecer, Deus, a plenitude de Cristo em nós, Senhor. Talvez nós não estamos, Senhor Deus, nos sentindo totalmente amados pelo Senhor. Há um texto, esse mesmo texto que nós lemos, diz que o seu amor, Deus, ele nos constrange. Nós pulamos essa leitura, Senhor. Ele impõe limites em nós, ele nos impulsiona, Deus. Essa é a ideia desse texto. A sermos esses canais, Deus, de reconciliação. O Senhor, quando enviou o seu Filho a esse mundo, Jesus, o Senhor estava reconciliando toda a criação, Pai, para com o Senhor. Nós éramos alvos da ira do Senhor, Deus. Mas em Cristo Jesus, Senhor Deus, o Senhor fez as pazes com toda a criação, Senhor. E que nessa noite o seu Espírito possa, Senhor Deus, nos levar a esse nível de maturidade, de sabedoria, Deus, de entendermos que estamos sendo amados pelo Senhor, estamos sendo reconciliados com o Senhor, Deus. Estamos cada dia mais, Deus, entendendo da graça do Senhor. E nós somos chamados, Senhor Deus, para uma obra, Jesus. Nós somos chamados, Senhor Deus, para esse ministério da reconciliação, Senhor. Não faz sentido, Deus, simplesmente sermos salvos, Pai, e parar por aí. A obra da salvação, ela é linda, ela é completa, ela é plena, Senhor Deus, em todos os seus aspectos. Nos ajude a entender isso, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pessoal, é gostoso falar de um corpo ressurreto. Tá? Isso será por ocasião da vinda de Jesus. E eu gosto de pensar, Paulo fala muito sobre isso, né, sobre esse corpo que vai se revestir de imortalidade, o corpo mortal se revestindo de imortalidade, o corpo corruptível se revestindo de incorruptibilidade. Então vai se cumprir a palavra de Isaías e de Oséias, que diz que tragada ela foi a morte, né, pela vitória do Senhor Jesus naquela cruz. Então onde está a morte, a tua vitória, o teu aguilhão, né, a tua prisão que era contra nós? Essa palavra vai se cumprir por ocasião do retorno de Jesus. Nós precisamos entender que, enquanto nós aguardamos esse glorioso dia, gente, assim, há muito que se fazer. O que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu queria muito estar nesse lar celestial com o Senhor. Eu desejo esse lugar. Nesse corpo que eu gemo, eu anseio, eu tenho minhas dificuldades. Poderíamos citar aqui quantas coisas que Paulo passou, o apóstolo Paulo, e que nós passamos no dia a dia. E nós desejamos estar com o Senhor. Mas enquanto nós aguardamos o retorno do Senhor, tem trabalho, gente. Enquanto nós aguardamos o retorno do Senhor, precisamos entender que Deus é um Deus que nos reconciliou com Cristo e espera que agora essas pessoas reconciliadas, que nós vamos dar o nome aqui de embaixadores de Cristo, eles representem o reino dos céus aqui na terra. Você não foi salvo só para ser selado com o Espírito da promessa, por causa desse dia da ressurreição, tá? Esse dia do retorno, ressurreição e posteriormente arrebatamento da igreja. Okay? Paulo estabelece uma ordem: primeiro os mortos ressuscitam, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, na verdade. Né? E a ideia de arrebatados é tomados de maneira súbita, né? E encontraremos o Senhor nos ares. Deus é um Deus de reconciliação, e eu quero mostrar alguns textos para vocês. Paulo está dizendo: se vocês forem em Cristo, Deus reconciliou consigo todas as coisas. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus. Se você abrir comigo em Colossenses 1, Paulo vai na mesma direção. Tá? Quando ele escreve, na verdade, né, aos Colossenses, e eu gosto muito desse capítulo 1, porque fala dessa supremacia de Cristo, né, a partir do verso 15. Mas para não ficar extenso, tá, gente, eu vou capturar só o verso 20 aqui. Apesar de eu não gostar dessas coisas, porque parece que tira do contexto, tá? Mas Colossenses 1:20 diz assim: e por meio dele, ou seja, de Cristo, do Filho, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, gente. Toda a criação. Toda a criação. Vou falar uma coisa que para alguns vai parecer heresia, tá? Deus não reconciliou só o homem. É toda a criação. Então, as árvores, os animais, toda a criação, ela está caída, ela foi submetida por causa do pecado do homem, à queda. E o Senhor em Cristo Jesus está reconciliando consigo todas as coisas. Lá, as árvores são mais verdes, acredite nisso. Lá, as cores são mais vivas. Lá, tudo parece que respira e está em sintonia com o soberano, com o Senhor dos exércitos. Por isso que às vezes eu brinco com a galera, né, que aqui embaixo a vida é difícil, meu amigo. Não é o inferno, tá? Isso aqui não é o inferno é um pouco pior. Você pega o elevador e desce, mas lá as coisas são mais vívidas, são mais pulsantes.
As percepções, elas são mais aguçadas. Né? É o próprio DNA divino pulsando dentro de nós. Mas Paulo está dizendo que por meio de Cristo, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas. E é interessante que isso aconteceu tanto nos céus quanto aqui na terra. Então Deus é um Deus de reconciliação. E como é que ele fez isso? Por meio do Filho. Vamos para Romanos 8? Vamos lá. Eu sei que esse texto a gente não tem problema nenhum, tá? Quando a gente está em congressos de missão, né, missionários e tal, o pessoal usa muito esse texto no sentido de proclamação do Evangelho e tal, e está tudo bem. Tá? Apesar de eu entender que esse texto não está necessariamente falando sobre missões. Ele está falando sobre uma glória futura. Que só é possível por meio da reconciliação que nós encontramos em Cristo Jesus. Quer ver? Eu vou ler alguns versículos sem entender o contexto. 8:18. Paulo está dizendo assim: considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Aí o texto continua. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, ela foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que os filhos de Deus, a criação, ela seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois nós sabemos que até agora toda a criação geme como dores de parto. Toda a criação está gemendo. Nós, esse corpo mortal, lembra que Paulo disse lá em 2 Coríntios 5? Nós gememos, nós sofremos. E o texto diz, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós. Repara que parece que é quase que o mesmo texto. Lá ele falou sobre esse penhor, esse selo que nós temos, essa antecipação da glória futura, que é o Espírito habitando em nós hoje. Então, inclusive, ele vai falar isso aqui de novo. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção. E isso inclui a redenção do nosso corpo. Paulo está doutrinando tanto a igreja em Roma, né, quanto as demais igrejas que a gente está, a igreja em Corinto. É basicamente a mesma coisa com outras palavras. Está dizendo assim, Deus é um Deus de reconciliação, e Ele fez isso por meio do Filho. Inclusive, Ele reconciliou todas as coisas, incluindo a redenção também do nosso corpo físico, falando da obra completa, tá, gente? Nós não vemos a obra completa de redenção ainda. Nós estamos nesse caminho de santificação até o dia do Senhor, o grandioso dia do Senhor, em que nós veremos essa obra aí totalmente completa. Mas, enfim, eu estou lendo esses textos para mostrar para vocês que Deus é um Deus de reconstrução, de reconciliação. E o que Paulo diz em 2 Coríntios 5 é que nós, que antes éramos uma velha criatura, agora nós estamos nos vestindo de algo novo. E nós não somos mais agora escravos daquele pecado, mas agora nós fazemos parte desses embaixadores que estão trabalhando para a reconciliação. Reconciliar, gente. E eu sei que talvez seja uma mensagem evangelística, né? Eu tenho minhas dúvidas. Reconciliar outros com Deus, claro que isso talvez seja um papel importante. Mas nós precisamos entender, gente, como homens, que nós vamos cair. Nós vamos errar. O nosso casamento, por alguns momentos, vai estar por um fio. E nós precisamos trabalhar para reconciliá-lo. E não para abandoná-lo. Nós vamos entender que vai ter momentos que a nossa vida profissional vai estar por um fio. E eu sirvo um Deus de reconciliação, de reconstrução. E não de abandono e desistência. Vocês entendem onde que nós estamos querendo chegar? É normal, a gente fala muito sobre as disciplinas bíblicas, né? A nossa vida espiritual, há momentos em que ela vai esfriar, gente. Ela vai. Tá? Eu queria conhecer algum ser humano sobre a face da terra, não estou dizendo que não existe, eu só queria conhecê-lo. Em que nos seus anos de caminhada cristã, ele nunca falhou no seu devocional. Por quê? Porque acontece. Não, eu estava indo bem, eu estava todo dia conseguindo ficar ali e as coisas da vida, as preocupações da vida, a correria da vida, eu me perdi. Há uma graça, gente, para recomeçar, para reconstruir. Nós não somos deuses. Aliás, a Bíblia diz que por pouco tempo, é só por um pouco de tempo, é só enquanto essa obra não se completa, tá bom? Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Depois nós seremos superiores a eles, tá bom? Qualquer hora a gente conversa sobre essas coisas, ok? Num corpo ressurreto, a coroa da criação, o poema da criação, tá? A joia-prima da criação, ela será maior que os anjos. Os anjos são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para nos auxiliar na nossa salvação, nesse processo até o glorioso dia do Senhor. Amém? Reconstruir, gente. O que está precisando reconstruir na sua vida? O que está bagunçado? O que se perdeu? A gente conversa com as pessoas, não, estava indo bem nos devocionais, minha vida espiritual estava em dia até que tal evento veio e machucou, tocou no emocional, que por consequência acabou tocando no meu espiritual. Gente, Deus é um Deus de reconstrução. A gente é chamado a esse ministério para reconciliação. Então minha palavra é reconstrua, recomece.
Ah, João, eu estava indo bem no meu serviço e aconteceu tal coisa, a empresa... Deus é um Deus de reconciliação, recomece. Ah, João, eu estava evangelizando, eu estava indo bem, mas as pessoas, né, são duras, as pessoas... Esse é o trabalho, gente. Não há outro chamamento bíblico. A gente tem as funções diferentes dentro de um corpo com membros diferentes. Isso a gente pode conversar outra hora. Mas o trabalho para nós é reconciliar. Esse Paulo está dizendo, nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E somos chamados a ser a esse ministério, a ministros de uma reconciliação. O que eu estou fazendo aqui, de certa forma, é provocando em você se reconciliar, reconstruir o que está caído. Textos proféticos, como o de Isaías, vamos lá para Isaías. Isaías, podemos começar com Isaías 61? Deus ama a reconstrução, gente. Eu sei que às vezes a gente se cobra, não, mas eu não posso... Eu concordo, isso aqui não é uma ideia para que você toda hora esteja caindo na graça barata. Não é isso, gente. Mas a natureza humana nossa, ela é terrível. Nós vamos fracassar em momentos. Tem hora que a gente vai perder, a gente não vai conseguir atingir aquilo que a gente tinha como alvo. A gente vai fraquejar. É humano, é normal. Você é humano, nós somos humanos. Por isso que Deus não cobrou perfeição. Deus está chamando a um ministério de reconciliação com o Senhor. Ele fez as pazes conosco por meio de Cristo. Isaías 58. Aliás, vamos para Isaías 61. Né? Eu falei 61, pode ser o 61 primeiro. O verso 4. Como é que começa Isaías 61? A gente canta isso aqui, né? Tem muitas canções, aliás, de décadas atrás e que vem, né? Parece que Deus vem tocando os ministros nesse aspecto. 61 começa assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Para quê? Você sentir gostoso, ai que benção. Não. Promovendo o ministério de reconciliação. Eu vou começar, eu falei do 4, vou chegar no 4, tá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, ou seja, Ele me capacitou. Ele me deu ferramentas para quê? Para levar as boas novas aos quebrantados. Ministério da reconciliação. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado. Ministério de reconciliação. Para proclamar aos cativos que eles serão soltos. Ministério da reconciliação. E pôr os prisioneiros em liberdade. Reconciliação, gente. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Ou seja, é tempo de reconstrução. E que a todos, o verso 3 diz, a todos os que choram em Sião, que Ele dará uma bela coroa em vez de cinza. Reconstruir, gente, recomeçar. Uma alegre bênção em vez de lamento. Reconstrução. Louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça eles serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Eles reconstruirão. Lembra que nós começamos a ler? O Espírito do Senhor soberano está sobre... Por quê? Porque eles reconstruirão as antigas ruínas. Eles restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas há gerações e gerações. Reconstrutores. Reconstruir. Agora, reconstruir o quê? Quem aqui queria começar jogando no Barça? Ou o PSG, que é o top, né, da vez. Quem quer começar jogando lá? Todo mundo quer, amigo. É o top. Hoje é o top da galáxia. Agora, quem quer começar aqui construindo um time que ainda nem amador é para isso que Deus nos chama. É reconstruir as antigas ruínas. Eu não estou reconstruindo o que está perfeito. Reconstruir o que está perfeito, gente. Aquilo que já está andando, aquilo que já está nota 10, aquilo que já é bom. É até perigoso, eu posso chegar lá e estragar. É reconstruir ruínas. Depois, se você quiser fazer uma busca no Google, né? Procure lá ruínas, cidades em ruínas. Dá uma olhada para os eventos que estão acontecendo no Oriente Médio, diante das guerras que estão acontecendo lá, e olhe para as regiões, para as zonas de guerra. Ruínas. Não tem nada, só tem buraco de bala e buraco de bomba. Reconstruir as antigas ruínas. E se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, Isaías 58, a gente, alguns domingos, leu esse capítulo aqui, a gente meditou nesse capítulo aqui, falando sobre a verdadeira adoração, né, a adoração mais profunda, mas hoje eu quero pensar aqui. O verso 11 e 12 diz assim, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como fonte que não para de jorrar. Né, os crentes mais pentecostal começam a dar glória. E aí o verso 12 diz, eles reconstruirão. O que, gente? As ruínas desertas de suas cidades, e serão conhecidos como reparadores de muros, e restauradores de ruas e casas. Se você pega os textos apostólicos, eles estão apontando uma direção de que o Senhor nos reconciliou por meio de Cristo com Deus o Pai. E nos chama ao ministério de reconciliação. Se você pega os proféticos, vai na mesma direção. Eu vou levantar um povo que serão reconstrutores de ruínas. Não é um terreninho plano que você vai lá, compra e fala assim, vou construir. Não, são coisas que estão em ruínas, são desafios. Há um texto profético, eu não ia chegar lá, mas vamos lá, vai.
Amós. Se você está com a Bíblia de papel, agora eu quero ver, hein? A digital está fácil. Profeta Amós, no capítulo 9, ele fala algo aí sobre a casa caída de Davi, a tenda caída de Davi, que é muito show de bola. Como é que Deus ama a reconstrução, gente. 9:11 diz assim, ó, naquele dia, tá? Amós 9:11, eu restaurarei a tenda caída de Davi, e eu consertarei os seus muros quebrados. Das ruínas eu a reconstruirei, e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras, no alto das colinas de Israel. Eu trarei o meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão, gente. As cidades que estão fortificadas, cidades que estão destruídas, e voltarão a morar nelas. Eles plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão o seu vinho. O 15 ainda diz, eu os plantarei firmemente ali em sua própria terra, e nunca mais eles serão arrancados deste lugar. Para mim é um texto que fala do reino milenar também, tá? Devido às questões que envolvem o povo judeu e a Terra Santa. Mas a promessa de restauração, ela fala sobre reconstrução, gente. Reconstruir a tenda caída de Davi, cara, assim, eu fico olhando essas coisas diante da soberania de Deus. E no tempo de Davi ajuntou muito para Salomão construir. Cara, o que falar da glória do templo de Salomão? É algo assim grandioso. Esse templo, ele é reconstruído mais tarde, né? Ageu vem falar que a glória do segundo templo é maior do que a do primeiro, topzera. Jesus, quando andou entre nós aqui na terra, né, os discípulos falou sobre as belas construções e tal. Jesus falou assim, isso aí, né, eu derrubo em 3 dias, eu levanto um novo templo. Para mim, a ideia de uma tenda caída de Davi, o que Deus amava naquela tenda, gente? Vamos lá, tinha ouro. Os adornos que Salomão e que os ourives fizeram para aquele templo, o grande templo de Salomão, conhecido, né, em toda a terra. Gente, era uma tenda. O que Deus amava ali, gente, era esse processo de intimidade que nos leva à reconstrução. Reconstruir um homem caído, reconstruir uma alma que está totalmente presa e precisa de inúmeras libertações dentro dela. O Senhor vem séculos antes dizendo assim, eu vou restaurar a tenda caída de Davi. Eu não vou restaurar, não é sobre a mega estrutura. O que Deus amava não era a estrutura. O que Deus amava era a paixão e a devoção, a entrega que Davi tinha naquele lugar. Por isso que apesar de a gente ver aspectos de um terceiro templo para que se cumpram as profecias lá em Israel, ok. Mas a tenda de Davi, ela fala sobre algo muito maior. Um templo, um corpo terreno no qual nós gememos, nós sofremos nele. Mas que a própria glória de Deus agora habita. E que a gente pode ter esses níveis de intimidade, a cada quebrantamento, gente, a cada conversão, a cada lágrima, Deus vai reconstruindo coisas dentro da gente. Vocês sabem que eu oro isso. Eu oro isso constantemente, porque eu creio que isso é um grito do Espírito que ecoa pelos séculos. Deus faz em nós aquilo que a religião nunca pôde fazer. Nunca pôde fazer. E nunca vai poder fazer. Tem coisas que a religião, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem coisas que ela nunca vai poder fazer. Nominalmente, para as pessoas entenderem, ok, não tem problema com isso. Mas aquelas transformações, aquela restauração, aquelas reconstruções do que nós somos, da nossa identidade, daquilo que vai fluir para o reino de Deus. Gente, a religião nunca vai poder fazer isso. Nós somos chamados, gente, a ser reconciliadores. E talvez você fale assim, não, mas reconstruir coisa que está em ruína, o casamento que está em ruína, a empresa que está em ruína, a minha vida que está em ruína, o financeiro que está em ruína, é muito difícil. Eu costumo brincar, eu brincava com meus alunos na universidade, a gente falava assim, se fosse fácil, qualquer um fazia. Nós somos chamados para resolver questões que exigem um pouco de nós. Há 2 situações que eu quero mencionar aqui. É difícil reconstruir uma cidade em ruínas? Sim, é difícil, gente. Mas nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós contamos com uma compaixão do Senhor para isso, porque esse é o movimento que Deus está fazendo por meio da igreja. Isso não é agora, tá? Já tem 2000 anos. É reconciliar coração de pais aos filhos e dos filhos aos pais. É nos chamar como ministros de uma aliança em que nós não somos só agora parte de um problema. Pastor, a minha, fulano, ora por mim, pelo amor de Deus. E não há problema nisso. Porque pastores, estão aqui nesse ministério de reconciliação. Mas a ideia é não ser agora exclusivamente parte de um problema. Mas eu fiz as pazes com Deus por meio de Cristo Jesus, então agora eu me tornei parte de uma solução. Eu sou um reconstrutor, eu sou um restaurador, eu sou um reparador de muro. Eu sou alguém que pega antigas ruínas
Estou ajudando ela a se tornar em cidades fortificadas. Quem que gosta de ter problema? A gente não gosta nem dos nossos. Eu não gosto dos meus. Né? A gente quer correr de problema. O que dirá dos outros? Assim, gente, não me levem a mal. Praticamente 100% das pessoas que eu conheço não querem se envolver com o problema dos outros. Com a dor dos outros. Mas isso é o ministério da reconciliação. Na qual, eu não vou entrar nisso agora porque eu vou esticar muito, tá? Todos nós lemos isso daqui. É o contexto que eu estou conversando com vocês. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E esse tribunal não é para saber se você vai ser salvo ou não. O tribunal de Cristo você está salvo, por causa da obra redentora de Cristo. Mas é para te dar galardão a respeito dos atos que nós fizemos neste corpo mortal. E aí talvez faça sentido, né, quando a gente olha e fala assim, quantas pessoas você levou para Cristo, aquelas coisas que a gente às vezes na nossa infância ouvia, e parece que são coisas que os pastores esperam que está solta, né, que está... É o ministério da reconciliação. O quanto eu consegui reconciliar. Reconciliar com a esposa, reconciliar comigo mesmo, as minhas emoções, reconciliar. Gente, nós somos chamados a reconstruir dia após dia. Nós vamos falhar, nós vamos cair, tem coisas que vão dar errado, tem coisas que Deus vai permitir. Deixa eu ver se eu tenho aí um ministro de reconciliação. E eu não estou entrando aqui, então tem que fazer... Há funções, uns estão orando, outros estão indo, outros estão declarando a palavra, outros estão com o ministério de misericórdia, outros estão ofertando, outros... Há diversas funções no corpo de Deus, mas todos nós estamos movimentando um motor que é orgânico, tá, gente? A igreja, ela é esse organismo que vai se movimentando segundo o Espírito, fazendo o quê? Reconciliando pessoas. E não adianta eu querer reconciliar pessoas se meu casamento está quebrado, minha casa está tudo arrebentada, minhas emoções estão destruídas, porque o processo é de reconciliação em todas as coisas, em todas as áreas. Todas as áreas. Profissional, tudo que não vou ficar aqui citando, estou tentando ganhar minutos. Em tudo. Mas Deus demonstra compaixão, gente, com a gente. É como se Deus dissesse assim, vai que eu estou contigo. Vai que a partir do momento que você vai indo, os sinais e maravilhas, eles vão te acompanhar, porque você entendeu o que está no meu coração. Então há um alinhamento. O pessoal pergunta para mim, eu sei que isso não responde tudo, então eu vou abrir um parênteses aqui. Não, por que a gente não vê muito sinal e maravilha? É porque a nossa fé está fraca? É porque a gente não está entendendo aonde o Espírito está soprando. Eu vou te mostrar um padrão, isso não responde tudo, mas é um padrão. Olha para a Bíblia e olha para a vida de algumas pessoas e começa a reparar onde estão os sinais e maravilhas de Deus, os milagres. Em pessoas que de alguma forma estão envolvidas com o ministério de reconciliação. Não adianta você pedir para Deus uma casa. Aí Deus olha e fala assim, você quer a casa para quê uma casa nova? Você está envolvido com o meu projeto na terra? Você pode ver. Quem que mais conta sinal, maravilha e milagre? Pastor, missionário, os caras que estão andando. É ou não é? Olha para... Por que o anjo vem nesse reino físico que liberta Pedro da prisão? É alguém que estava trabalhando com o ministério de reconciliação. Agora, nós estamos vivendo a vida para trabalhar, para comer para trabalhar, para ter sucesso profissional. A gente vem pedir para Deus milagre? Aí Deus fala assim, não, mas a não ser que você seja um patrocinador da obra. E eu já vi alguns milagres nesse aspecto. Porque senão Deus olha e fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Você não está entendendo o que eu estou fazendo. E você está pedindo coisa para mim para fazer um milagre. Para quê? Para o seu próprio umbigo. Para você ser rico. Para você ter mais dinheiro guardado na conta, para o seu sustento e para a sua segurança. É isso. Deixa eu ver se eu entendi. Tem hora que eu ouço o Espírito dizendo, deixa eu ver se eu entendi, Júnior. É isso mesmo. Ou você está envolvido com o projeto que eu tenho na terra e a partir daí você começa... Quando que os enfermos são curados? Quando a pregação do Evangelho está acontecendo. Na maior parte das vezes. Aliás, a Bíblia nos aponta, o escritor de Hebreus fala dessas questões de que sinais, maravilhas, prodígios, eles acompanham. São sinais que acompanham a pregação da mensagem. Para quê? Para que todos creiam que Jesus Cristo é o Filho enviado de Deus que reconciliou com o Pai todas as coisas. Esse é o propósito. Não é sobre você se sentir bem. Ou eu me sentir bem. Então nós precisamos estar aliançados, gente. Nós somos chamados a esse ministério de reconstruir. Reconstruir em todas as áreas. É fácil? Não é. Olha só o que diz Isaías. Vamos voltar lá para Isaías 49. Tá, diante das ruínas nós encontramos compaixão. Esse é um ponto que eu quero destacar aqui. Tá, diante das ruínas nós encontramos a compaixão do Senhor. Você não vai estar... É difícil? Eu não vou mentir para você. É difícil. Reconstruir cidades em ruínas é muito difícil. Mas nós encontramos compaixão do Senhor. Você quer ver? Eu vou te dar um texto aqui que todos vocês também conhecem. E eu também muitas vezes. Tá? Quando eu digo vocês, eu estou me incluindo aqui. Tá? Todos nós paramos na parte que nos interessa. E a gente até dá um glória. Isaías 49, vamos ler lá 13, diz o seguinte. Olha como é que nós encontramos compaixão de Deus. Cantem, ó céus. Alegre-se, ó terra. Deus tem senso de humor. Deus é extraordinário. Irrompam em cânticos, ó montes. Por quê? Pois o Senhor consolou o seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Ou seja, eu vejo situações em ruínas, você vem falar para reconstruir, mas Deus, eu me sinto abandonado. Bom, então o Senhor diz o seguinte, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode, mamães.
Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Seria isso possível? E o texto diz, mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, eu escrevi seu nome na palma de minhas mãos. E as canções que eu conheço, pelo menos, e quando eu vejo as pessoas citando esse texto, elas param aqui. É legal, né, gente? Legal demais, né? Deus não se escara, uma mãe poderia esquecer. Não! Eu tenho gravado vocês na palma de minhas mãos. E o que diz a parte B do versículo? Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Gente, olha o que o Senhor está expressando. Estão sempre em minha mente. Eu tenho um desejo. Eu sinto compaixão de vocês nas ruínas que vocês andam, nas áreas que estão arruinadas. Eu estou chamando vocês para ser reconstrutores. Nas minhas mãos, eu tenho compaixão de vocês. Nas minhas mãos está o seu nome. Eu não me esqueço. Mas na minha mente, eu fico ali na torcida para que você se torne esse reconciliador. Esse ministro que vai reconstruir. Esse reparador de muro. Pessoa que agora não está só mais envolvida com seus problemas, mas que é parte da solução de alguém. Ou talvez de problemas. É que geralmente problemas estão relacionados com as pessoas. É difícil você separar essas coisas. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Reparadores. Aqui a gente vê a compaixão do Senhor dizendo assim, olha, isso que está sempre está... meu casamento já foi para... Na mente do Senhor, Ele está sempre na minha mente. Eu não casei vocês para dar errado. Eu não juntei homem e mulher debaixo de uma aliança sagrada. Dignos entre todos seja o matrimônio. Para vocês terminarem em ruínas. Vai ter problemas? Não, claro que vai. São duas pessoas com culturas diferentes, vivendo no mesmo lar e mais tarde criando filhos e com os desafios da vida que estão aí. Mas vocês são reparadores de muros. Vocês são chamados a um ministério de reconciliação, de reconstruir. Então nós encontramos a compaixão de Deus nisso. Empresas, não. Gente, qualquer empresa, meu Deus do céu, vai ter problema na caminhada. Deus não colocou aquele projeto no seu coração, no sonho, para no final dar tudo errado, ficar uma cidade em ruína. Você vai ver que sempre quando aparece, ou na maior parte das vezes que aparece a ideia de uma cidade em ruína, está aí região de morada de chacais, está tudo entregue para os demônios. Não, gente. Não. É tempo de reconstruir. Vamos entrar com uma nova estratégia, nós vamos despedir, nós vamos contratar, nós vamos inovar, nós vamos com a ajuda do Espírito Santo, esse é o segundo ponto que eu quero entrar. Nós vamos reconstruir, porque eu sou um ministro de reconciliação. Não vai ficar quebrado. João, isso até quando? Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, nós somos chamados a esse ministério. E o segundo ponto vem justamente nesse contexto. Tá? Diante das ruínas, a gente tem a compaixão do Senhor, nós encontramos o amor de Deus. Está na mente de Deus esses projetos, Deus não desistiu. Mas diante das ruínas, a gente também encontra um milagre. Um milagre. Eu vou ler, 2 Reis. Vocês me perdoem, gente, eu não consigo fazer em tempo hábil, tá? Vocês vão ter que me aturar um pouco aí. Já para eu estar... Eu tentei preparar algo aqui de 25, 30 minutos, mas... 2 Reis, capítulo 6. Diz o seguinte. Vocês já viram o metal flutuar? A minha versão diz assim, certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu, como vê, esse lugar onde nos reunimos é pequeno demais, é tempo de reconstruir. Eliseu, nós precisamos recomeçar. O lugar ficou pequeno. Vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir, venham conosco, surgiu um deles. Eu irei, disse ele, e foi com eles. Então toda a galera foi, né, inclusive Eliseu. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. O que eles estão fazendo, gente? Reconstruindo, recomeçando. O lugar ficou, nesse contexto, o lugar ficou pequeno demais. Ok? O texto diz ainda, enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou Eliseu, né, o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho, jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Ele disse, pegue-o. E o homem, estendendo a mão, o pegou. Diante das ruínas, nós temos um. Só entenda uma coisa. Quando nós nos posicionamos nesse lugar, onde eu sou um ministro de reconciliação, eu estou trabalhando para isso, na caminhada, problemas vão acontecer. Não é o conto da Cinderela e de que viveram felizes para sempre. Problemas surgirão como surgiu aqui. O cara está cortando o machado, a parte de ferro do machado dentro do rio. Acontece. Mas como é algo que está no projeto de Deus, está no coração de Deus, diante dessas ruínas, quando nós estamos reconstruindo, a gente também vê milagres. Fisicamente não é possível explicar isso. A parte de metal cair num rio fundo
e ela flutuar. Fisicamente você não explica isso. Tá? Nessa dimensão não dá para conversar sobre essas coisas. É um milagre. É aquilo que nós chamamos, né, de milagre. Enquanto a gente está reconciliando, reconstruindo e trabalhando, o Senhor está junto conosco. Ele também está fazendo milagres acontecer. É o marido e a mulher que estão com o casamento todo em ruína. E o pedido de perdão às vezes vem. O quebrantamento acontece. E o Espírito do Senhor está ali conduzindo esses cônjuges, homem e mulher, e levando eles a esse lugar de quebrantamento. É a empresa que não vai bem. E a gente se quebrantando diante do Senhor, dizendo: Deus, eu quero reconstruir isso aqui, eu quero recomeçar, eu quero declarar que esse lugar é um lugar de bênção. Eu quero declarar que isso daqui foi algo que o Senhor um dia colocou no meu coração. E enquanto o Senhor não disser que terminou o ciclo, ou que nós vamos continuar aqui batalhando. E o milagre muitas vezes envolve questões financeiras, né? Financeira ou talvez relacional dentro do trabalho. O Senhor vai ali e executa. A parte de ferro ele faz flutuar, gente. Aquilo que é pesado demais para nós carregarmos, ele... Agora, uma preocupação que há no meu coração, e infelizmente eu tenho visto isso, é que a gente ouve esse tipo de mensagem e a gente fala assim: eu já entreguei para Deus. Se Deus quiser, Ele faz. Esquece, Deus não vai fazer. Não é assim que funciona o reino espiritual. Lembra que nós vemos no capítulo 6? Nós somos cooperadores de Deus. A palavra grega é uma palavra muito difícil, tá? Eu não vou nem arriscar porque eu estudei muito com livros, eu não tive professores, então não consigo, posso passar vergonha. Tá? Junão, você pega de um lado e o Espírito Santo eu pego do outro. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não tem poder para carregar sozinho. Mas Deus decidiu, nessa era presente, não agir assim. Ele está dizendo a nós: vocês são cooperadores. Vocês são os ministros de uma nova aliança. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Não adianta a gente, como homens, como uma liderança, como patrões, como maridos, ficar esperando aqui: Espírito Santo, faz a obra lá, Espírito Santo, vai, Espírito Santo. Vai. Não funciona assim. É: Espírito Santo, me ajude. Eu estou pegando de um lado. Me ajude, Espírito Santo, me dê força, me dê estratégias. Espírito Santo, eu vou. Faz a parte pesada flutuar. Espírito Santo, coloca as palavras na minha boca, mas a boca ela é minha. Não dá para a gente ficar simplesmente... Não, quando a gente olha, o dia que a igreja é pegar junto. Não é o dia que Deus quiser fazer. Deus sem poder fazer sozinho, eu não estou aqui quebrando princípios. Sim, Deus é onipotente. Mas Deus resolveu nessa era nos chamar de ministro de uma reconciliação. Enquanto eu e você, nós não pegarmos ali, estou fazendo aqui, estou falando de uma manga, né? Juntarmos ali as mangas e agarrarmos e fizermos, nós não vamos ver milagre. Esses caras estavam trabalhando e um problema aconteceu no meio da obra. Então eles viram um milagre acontecer. Vocês estão entendendo, gente? Tem compaixão de Deus em meio ao ministério da reconciliação. Tem milagre de Deus, mas é em meio à reconciliação que Deus nos chama para fazer parte. Isso é extraordinário. Eu chego no quarto dos meus filhos e está aquela bagunça. E eu posso chegar lá e vou começar a arrumar tudo como pai. Eu deixo tudo organizado. Mas eu também posso dizer: Caleb, Maria, vem cá. Vem cá. Nós vamos organizar o quarto. E aí, na debilidade deles, o que eu levaria 15 minutos para fazer, demora talvez 3 dias. Esse é o processo que o Pai faz conosco. Ele poderia vir resolver a parada uma vez só. Mas Ele nos chama seres débeis, com fragilidades, com emoções, que se machucam no meio do caminho, que pensam em parar e desistir, que ficam emburrados algumas vezes, e que às vezes com razão, e fala assim: vem cá, eu reconcilio você também, eu vou reconstruir você também, para que você seja esse reparador de muro. Zacarias 4:6 diz isso, né? Não por força. Talvez esse seja um outro problema, né? Muitos homens falam assim: pode deixar que agora eu vou, para. É o braço aqui, eu conheço, eu sei como é que faz, vai lá. Pode ir, vai com Deus. Ou sem, né? Não é por força nem por violência, gente, mas é pelo meu espírito. Mas o mesmo Zacarias 4:6 que diz isso, nós temos um Jesus em Lucas 9 dizendo assim: aquele que põe a mão no arado. Ele põe a mão no arado. Então há calos nas mãos. Às vezes há sangue nas mãos no sentido de esforço de trabalho. Então aquele que põe a mão no arado, ele olha para trás, ele quer parar de ser um ministro da reconciliação. O texto, isso foi Jesus que disse, tá? Ele não está apto para quê? Para o reino dos céus. Por quê? Porque o reino dos céus vai receber ministros de uma nova aliança. Ele vai receber, como se você começa a estudar Apocalipse, sacerdócio real. São pessoas que estão constantemente diante de Deus, oferecendo, reconciliando, oferecendo sacrifícios. Não é isso? Serão e reinarão com o Senhor. Ministério da reconciliação, gente. Meu Deus. Restauração de relacionamentos interpessoais, conjugais, restauração espiritual.
Tá? Não adianta você querer a gente sair por aí reparando, e você vai lidar com, isso talvez seja uma outra conversa, a gente pode, eu vou ainda conversar mais sobre esse tema num futuro próximo. Nós temos os nossos inimigos, e nós vamos ver que para reparar muros, tem Sanbalates, tem Tobias por aí fazendo afirmações e declarações ao nosso respeito. Tá? Nós vamos chegar lá num futuro próximo. Mas restauração profissional, restauração ministerial, restauração de identidade. Cara, quem você é em Cristo? Quem você é? E aí eu vejo, às vezes, uma galera animada dizendo assim, não, porque eu sou filho. Pois é, o texto de Romanos 8 está dizendo que espera-se a manifestação desses filhos. Ou seja, esses ministros reconciliadores, gente. Há pouco tempo atrás, eu acho que eu já comentei isso aqui, né? A Renata mandou uma música. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E para mim tem muito a ver com isso. Você precisa estar nos ambientes em que você está, e seja ele qual for, e um reparador de ruínas, ele olha as ruínas. Então ele precisa ver o que está quebrado, o que está faltando, e o que está fora do lugar. E aí você pode olhar para dentro da tua vida, o que está quebrado? O que quebrou-se no meio do caminho? Lembra Jeremias 18? Deus está ali, manda Jeremias e vê o oleiro, e aquele vaso que o oleiro está fazendo, está debruçado sobre ele, não fica, então ele quebra, mas não fica quebrado. Ele refaz. Então nada está quebrado. Ele quebra e refaz, até que fique do jeito que o Senhor quer. O que quebrou-se, gente? Não quebrou-se a minha fé, quebrou-se a confiança. Nada quebrado. O ministro da reconciliação trabalha nesse aspecto, nada vai ficar quebrado. Nada pode estar faltando, gente. O que está faltando no lar? Organização? Carinho, amor, misericórdia, quebrantamento. Na nossa geladeira a gente tinha um negócio, o que está faltando. Na geladeira eram aquelas placas de escrever. A gente colocava lá quebrantamento. Né? Algumas coisas que a gente precisa melhorar no sentido... Vou ficar confessando meus pecados aqui, que Deus sabe, né? Renata sabe. Está faltando. O que está faltando no lar? O que está fora do lugar, gente? Tem coisas que não estão quebradas e não está faltando, só está fora do lugar. Eu não contrataria... Eu não entendo muito de futebol, tá? Eu já fui, mas eu não contrataria o Messi para botar ele no gol. Está fora do lugar, cara. Não faz sentido isso. Eu não contrataria o Tafarel, da Copa de 94, né? Para botar no ataque. Acho que não vai ser legal. Deixa o Romário e o Bebeto lá. Vamos orar, gente? Há uma graça nesse lugar aqui para reconstruir, gente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que nós estamos entendendo, Pai, a Sua palavra, o Evangelho da cruz. Nós um dia, Senhor Deus, fomos amados, porque o Senhor nos amou primeiro, fomos amados com um amor que nos constrangeu, nos impulsionou, Deus, de tal forma, em direção ao Senhor, que revolucionou nossa história, Deus. Transformou nossa vida em todos os aspectos, Deus, todos os aspectos. Nós éramos alvos da Sua ira, Senhor. Mas em Cristo Jesus o Senhor trouxe essa reconciliação, houve paz, houve um apaziguamento, Senhor Deus. Mais do que isso, haverá, Deus, num futuro próximo, uma restauração de todas as coisas, e nós veremos Gênesis 1 e 2 restaurado, Deus, assim como está lá em Apocalipse 21 e 22. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, Senhor Deus. Tudo será perfeito, Deus, como foi no início da criação, Senhor. Nós aguardamos ansiosamente esse glorioso dia em que nós olharemos nos Seus olhos, Deus, o dia em que o sol e a lua não vão mais existir, porque a própria glória de Deus e do Cordeiro é que iluminam aquele cubo lindo, Deus, aquela cidade que vem adornada dos céus, Deus, cintilante como cristal, Senhor Deus. E o Senhor estará no centro, Deus, daquele planeta, Senhor Deus, dessa cidade, Jesus. E o Senhor será a luz para todas as nações, Senhor Deus. Nós entendemos e aguardamos, Deus, esse glorioso dia onde o rio da água da vida, Senhor Deus, estará ali, Jesus. Onde nós comeremos novamente da árvore da vida que dá imortalidade ao homem, Senhor. Nós ansiamos por isso, Deus, isso é lindo, Senhor. Mas enquanto isso não acontece, Jesus, o Senhor nos chama, Senhor Deus, a muitas vezes gemer nesse corpo mortal, terreno ainda, Deus. O Senhor nos chama, Senhor Deus, assim, a colocar a mão no arado, muitas vezes sangrando, Deus, nos esforçando, Senhor, para fazer a vontade do Senhor, que é, Deus, reconstruir ruínas, Senhor Deus. O mundo está em ruínas, Senhor Deus. Vidas estão em ruínas, Senhor Deus. E o Senhor está aqui, Deus, ecoando a Sua voz, Senhor Deus, dentro do nosso espírito, dizendo: ei, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te iluminará. Que brilhe a vossa luz entre os homens, para que eles vejam as suas obras, que não são mais mortas, mas obras que o próprio Cristo preparou para que andássemos nelas, Senhor Deus. Pois somos feitura do Senhor, Pai, esse poema, essa obra-prima da criação.
É por essa graça que nós somos salvos, Senhor Deus. Isso não vem de nós, Senhor, para que ninguém se glorie, Jesus. Mas é manifestação de misericórdia, de graça, de bondade, Deus, do Senhor, Pai. Deus, eu quero declarar aqui nessa noite, Senhor Deus, que haverá reconstruções, Deus. Eu quero declarar nessa noite aqui que haverá recomeço, Senhor Deus. Pessoas, Senhor Deus, que estão ali simplesmente vendo o vale de ossos secos, Senhor Deus, não há mais vida. Mas o Senhor disse, pode, Filho do Homem, reviver esse grande exército. Então nós dizemos aos ossos, Deus, que cada osso, Senhor Deus, coloque-se no seu devido lugar, Senhor Deus, porque nada estará fora do lugar, Senhor. Ossos da perna se ligando a ossos da perna, Deus, do braço ao braço, e assim por diante, Senhor Deus. Nós declaramos que se crie, Senhor Deus, a carne, Deus, os tendões, Jesus, para que o Senhor possa soprar o fôlego de vida fazendo milagres naquilo que está morto, Deus. O Senhor faz reviver esse grande exército, Jesus. São casamentos, Deus, que estão dissipados a um fio, Senhor Deus, da morte. Nós declaramos vida, Senhor Deus, porque haverá perdão, haverá quebrantamento, Deus, de homem e mulher, Senhor Deus. Nós declaramos relacionamentos que estão quebrados, Senhor Deus. O Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Deus. Antes que venha, Deus, o grande e temível dia do Senhor, Pai. Nós declaramos aqui, Deus, empresas, Senhor Deus. A vida, mais que empresas, Deus, vida profissionais aqui de pessoas, Senhor. Sendo reconstruídas, Jesus. Deus nos ensina a olhar, nós não andamos por aquilo que vemos, diz o texto, nós andamos por aquilo que cremos, Senhor. E talvez o que estamos vendo é ruína, Senhor Deus. Nós estamos vendo, Senhor Deus, o teto desabando, Senhor Deus, as finanças indo embora. Nós estamos ouvindo falar de crises, nós estamos ouvindo falar, Deus, de falimentos. Senhor, mas nós vamos reconstruir, nós somos ministros de uma nova aliança, de uma aliança que reconstrói, Senhor Deus. Nós somos pessoas, Deus, cuja fé nós não retrocedemos, mas nós avançamos em direção ao alvo, Senhor Deus. Deus, quantas pessoas estão desistindo, Senhor Deus, de suas próprias vidas, Senhor. E nós declaramos vida, Senhor Deus. Vida sobre esse lugar, Deus. Vida sobre essa alma, Senhor Deus. Vida, Senhor Deus, sobre os sonhos, Senhor Deus, que foram apagados mediante, Senhor Deus, as tribulações, mediante ao tempo, Senhor Deus. Deus, nós chamamos a existência, Senhor Deus, de volta. Nós chamamos a existência aquilo que ainda não existe, Senhor Deus. E nós chamamos de volta aquilo que um dia já existiu, Senhor Deus. Mas que foi apagado. Não apagueis o Espírito que há em vós. Levanta, vento norte, e vem tu, vento sul, e assopra, Senhor Deus, sobre o seu jardim, e vem colher os frutos excelentes dos filhos, Senhor. Eu vos plantei nesse lugar para que deem frutos. E muitas horas eu preciso podar. A poda, ela traz novos frutos. Não desanimem, diz o Senhor, fortaleçam os de pernas trêmulas, os de joelhos fracos. Ei, põe-te em pé e eu falarei contigo, diz o Senhor. É tempo de reconstruir, é tempo de reconstruir, é tempo de recomeçar aquilo que foi deixado. É tempo de voltar, de estabelecer novamente os estatutos e decretos, os mandamentos que dão vida a vocês. É tempo de voltar ao quebrantamento, é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de recomeçar, Deus. É tempo de reconstruir. Nós queremos declarar que nada, Senhor Deus, vai se quebrar e ficar quebrado, Senhor. Nada estará faltando, Deus, aos ministros, Senhor Deus. Aqueles que estão trabalhando, Senhor Deus, pela reconciliação, Jesus. Há uma graça nesse lugar, Deus, para recomeçar, para reconstruir. O perdão ainda é o melhor caminho, diz o Senhor. Eu resisto aos orgulhosos, mas dou graça aos humildes de espírito. Eles encontrarão o meu favor. Senhor, faz aquilo, Senhor Deus, que a religião nunca conseguiu fazer, Senhor. Faz aquilo que nós, humanos, não podemos fazer, Deus. Faz flutuar, Deus, a parte de metal. Faz flutuar o ferro, Senhor Deus, para que a obra não pare, Senhor Deus. As árvores serão cortadas e um novo lugar aparecerá, Deus. A obra de reconstrução não parará, Jesus. Levanta aqui homens e mulheres que reconstroem suas vidas, que reconstroem, Senhor Deus, os seus filhos, que reconstroem os seus sonhos, os seus casamentos. Vejam, eu estou fazendo algo novo, diz o Senhor. Entendam aonde o vento sopra nessa noite. Oh Deus, é tempo de recomeçar. Há uma graça para recomeçar, Senhor. Há uma graça para recomeçar, Senhor. Inspira, Espírito Santo, inspira os meus irmãos, Senhor Deus. O Senhor tem continuamente as ruínas em sua mente, Senhor.
O Senhor não se esqueceu, Pai, dos intercessores. O Senhor não se esqueceu do sonho. O Senhor não se esqueceu, Deus, dos seus ministros. O Senhor não se esqueceu, Pai, daquilo que o Senhor um dia lançou como uma palavra profética, Deus. Mas nós falhamos, Deus. Nós, Senhor Deus, paramos. Nós desacreditamos, Senhor Deus. Nós muitas vezes quisemos fazer na força do nosso braço e do nosso jeito, Senhor. Mas está continuamente, Senhor Deus, na sua mente, Jesus. O Senhor não se esqueceu, Pai, das ruínas. E há promessas de restauração sobre esse lugar, Deus. Há promessas de recomeço nesse lugar, Deus. Nós queremos declarar que pessoas aqui, Deus, vão ser fervorosas, Deus, nos seus devocionais novamente, Senhor. Pessoas aqui, Senhor Deus, que já falaram em novas línguas, Senhor Deus. Elas vão falar mais línguas, Senhor Deus. Elas vão interpretar, Senhor Deus. Elas vão profetizar no seu nome, Jesus. Reaviva o dom que há em ti. Quedra brava, xara lavra, xara lavra, lavra. Vejam, eu trago comigo a minha recompensa para dar a cada um segundo os seus atos. Cada suor, cada lágrima, cada esforço, cada faculdade mental envolvida na minha obra, ela será recompensada. E aquilo que os olhos ainda não viram, aquilo que os ouvidos ainda não ouviram, aquilo que nunca penetrou no coração do homem, eu vou revelar nesse grande e precioso dia. E então a vossa alegria será completa. Terá valido a pena cada lágrima, cada persistência, cada perseverança, cada luta, cada vergonha, cada desonra, ela terá valido a pena. Porque eu trarei comigo a minha recompensa. Eu distribuirei os meus galardões, diz o Senhor. Senhor, nós queremos te dizer, Senhor Deus, que não há nada melhor, Deus. Deus, nada é mais precioso do que o Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor um dia disse pela boca do profeta Isaías que nos daria o prazer. E não o desprazer, Deus, mas o prazer de te servir, Senhor Deus. O prazer de te adorar, Senhor. E mediante a nova aliança, a aliança eterna, nós estamos provando disso, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus. Como disse um dia, Senhor Deus, João, que o Senhor cresça, Pai. E que eu diminua, Senhor. Que o Senhor cresça, Pai. E que eu diminua, Senhor. Que o Senhor cresça, que a tua obra, Senhor Deus, seja conhecida nos quatro cantos da terra, Senhor Deus. Por esses filhos que foram comprados por preço de sangue, Pai, para serem ministros. Ministros, Deus, de uma nova aliança. O Senhor nos deu esse ministério da reconciliação, Pai, e nós não pararemos, mesmo diante das dores, das dificuldades, dos problemas do presente mundo, Deus, das perseguições. Nós não pararemos, Senhor Deus. Até que o Senhor venha, Pai, e faça chover justiça sobre a terra, Senhor. Os seus ministros estarão aqui, Jesus, passando sim muitas vezes por dificuldades, passando sim pelas aflições que o Senhor disse, mas tendo bom ânimo, Deus, porque nós cremos que o Senhor venceu. E nós declaramos que nem a morte, nem a vida, Senhor, não serão as aflições do tempo presente, Deus, nem as tribulações do porvir. Não serão os poderes do mundo vindouro, Deus, as potestades do ar, Deus, nem anjos, nem demônios, nada em toda a criação, Senhor Deus, nos separará do amor de Cristo que está revelado na pessoa de Cristo Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor.